Pô, então ele falou o seguinte, ó, Núbia, reprodução sexuada, você tem o crossing over que ocorre lá no processo da meiose, né, na prófase 1 da meiose, e aí, por causa desse crossing over, um remodelamento, uma reorganização gênica, ou por uma mutação, eu tenho agora uma nova característica, nasceu um filhote com pescoço comprido. E esse filhote com pescoço comprido, ele conseguiu sucesso no ambiente e se reproduziu. E aí nasceu um indivíduo que herdou essa característica dele. E como começou a faltar comida nos estratos mais baixos, aqueles que tinham o pescoço comprido, eles se alimentavam com mais facilidade, se reproduziam mais e era muita competição para aqueles cotozinhos. Então os cotozinhos foram morrendo. Aconteceu do dia para a noite. O processo evolutivo é um processo muito lento e gradual. Não é assim, de repente, falou assim, ó, Núbia, tinha a girafa cotó, ela tinha 1,60 m. Aí, de repente, ela pariu uma girafa de 2,80 m, né? Coitada, ela rasgou no meio e saiu uma girafa de lá de dentro. Não, é um processo gradual, é um processo evolutivo, tá? Um processo lento e gradual, processo evolutivo. Nossa, velho. Olha só, eu não quero imaginar as pessoas daqui parindo pessoas grandes, tá? Me poupem desses detalhes só. Hã? Nem eu não nasci, não vi no mundo pra isso não. Então, olha só. Gente, ok com o neodarwinismo, darwinismo e lamarckismo. Falou em genética. Aí agora, então tá. Prova da UEA. Prova da UEA, todo ano vem uma questão falando do boto. A UEA tem uma tara com boto. O boto cor-de-rosa aqui, boto, sabe? A UEA tem uma tara com boto. E teve uma questão de 2012, se eu não me engano, que fala o seguinte: um estudante chegou para um ribeirinho e ele perguntou para o ribeirinho por que o boto ele tinha um olho tão pequenininho, tão menor do que os seus parentes marinhos, né? Que são os golfinhos. Pô, o golfinho tem um olho grandão. O boto é aquele olhinho assim meio, sabe? Aquele olhinho meio miudinho assim, ó. Aí o ribeirinho falou assim, olha, é porque o boto, ele nada em águas muito barrentas. Não, o ribeirinho é foda. Aí ele falou assim, olha, e ele explicando pro cara, né? O menino era pré-vestibulando, o menino ia tentar vestibular. Pergunta se ele passou no vestibular, esse menino. Aí, tia Cota. Aí o ribeirinho chegou e falou assim... Esse não vai pro YouTube. O ribeirinho chegou e falou assim, olha, esse boto, de tanto nadar em águas barrentas, é uma água muito turva, é difícil de enxergar, ele usava muito pouco os seus olhos. E aí os olhos dele foram ficando pequenininhos. E aí os seus filhotes também nasceram com esses olhos pequenininhos. A explicação que o ribeirinho deu, ela é lamarckista, darwinista ou neodarwinista e por quê? Primeira lei, do uso e desuso. Então, já que eu não uso meus olhos porque a água é muito barrenta, não dá para enxergar, eu fico assim, né? Aí, os meus olhos vão atrofiando. Se você usa muito, hipertrofia. Se você usa pouco, atrofia. É que nem quando dizem que o cérebro desenvolveu outros sentidos por causa da genética. Mais ou menos isso, não? Seria isso, né? Você tem uma adaptação nos indivíduos que não tem um sentido, eles desenvolvem outro. Mas aí ele vai passar isso para outro? Não vai. Digamos que é uma adaptação forçada por causa da vida. É uma adaptação. É porque assim, existe uma plasticidade neural que permite que a gente desenvolva outras áreas do cérebro quando uma não é estimulada ou quando uma tem algum problema, tá? Mas aí, olha só, aí o ribeirinho foi e falou isso pro cara. Aí, o cara não ficou muito satisfeito, ele chegou e falou assim, ô Núbia, me explica aqui. Eu quero saber por que o boto ele tem um olho pequenininho. O golfinho tem um olho grande e o boto tem um olho pequenininho. Só que eu cheguei para ele, pro cara, e falei assim, olha, eu não posso falar não, porque, enfim, você vai ter que pagar minha aula e aí eu não vou dar essa informação de graça não. Pergunta para meus alunos que eu expliquei para eles. Aí como é que vocês viram explicar para eles? Que o boto tem um olho pequenininho.
segundo a teoria darwinista. O burro e o golfinho tinham um ancestral em comum, e no mar, o descendente deles com o olho maior foi adaptado positivamente, e no rio, o com o olho menor foi adaptado positivamente. E como é que surgiu esse indivíduo com o olho pequenininho? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, porque eu sou Darwin, porque eu não quero nem... porque Deus quis assim, darwinismo. Fiquem espertos para isso. Na hora que vocês vão fazer uma questão de evolução, vocês têm que saber o comando da questão. Essa questão está referente ao lamarquismo? Essa questão está falando do neodarwinismo, darwinismo? Então, fiquem espertos para isso. Nunca, jamais, as ideias darwinistas e lamarquistas vão estar associadas com genética, porque ninguém sabia nada de genética ainda. E o neodarwinismo? O neodarwinismo é foda. Aí ele falou assim, não, eu vou juntar tudo que é de bom e complicar a vida de todas as pessoas que têm estudado para vestibular e vou fundar o neodarwinismo, tá? Genética mais evolução, junta essa coisa linda e fica assim. Aí, beleza. A gente já sabe, então, como é que o darwinismo e o lamarquismo eles se diferenciam. Só que o darwinismo, ele se baseia em fatores, não, em fatos, em acontecimentos que se observam no meio. E o que ele observava? O que o Darwin usava como fundamento, como explicação, como base para a sua teoria? Ele sempre estava falando assim, de um ancestral que deu origem a indivíduos que nasceram com características que os tornaram mais adaptados e eles foram selecionados. Existem processos que são responsáveis por esse surgimento de indivíduos mais adaptados àquele ambiente. E 2 processos são importantíssimos a gente saber. Tá? Um é a irradiação. É porque eu estou tentando lembrar qual... Tem o Sônia Lopes ali, eu acho que a Sônia Lopes está um nome diferente. Sônia Lopes. Me dá esse aí. Esse é uma Maps, mas me dá esse aqui. É a Sônia? É a Sônia. É nele que eu quero aqui. Evolução, porque você tem evolução divergente, radiação adaptativa, evolução. Ó que lindo, ó que lindo. Vou até deixar aqui para mostrar para vocês sozinho. Divergência evolutiva, evolução divergente. Não é isso que eu estava tentando lembrar. Deixa aqui que eu vou precisar dessas coisas. Volta aqui. Quando a gente fala em processo evolutivo, a gente está falando de ancestrais dando origem a outros indivíduos que tiveram o quê? Uma origem comum. O ancestral ele marca uma origem comum entre grupos de animais, grupos de seres vivos. Então, eu tenho aqui um ancestral comum. Tá? Esse ancestral comum, então, ele possibilitou a partir dele o surgimento de indivíduos que são aparentados, já que eles têm um ancestral comum, mas apesar de eles serem aparentados, eles conquistaram vários tipos de ambientes diferentes. Então vamos supor que eu tenho aqui, não vai começar a criticar meus desenhos. Gente, isso é o Batman, olha aqui, bonitinho. Morcego. Vou pôr aqui a legenda, né? Mamífero, morcego, mamífero voador. E tem um outro lá. Agora lascou-se.